Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. No vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre pornografia. Esse é um assunto muito delicado, muito complicado, onde muitos homens, mulheres também, mas na maioria homens, têm esse problema. Eu quero falar com você sobre esse assunto, dar algumas dicas, como que a gente consegue se livrar disso. Se você quiser saber, continue comigo nos próximos minutos, que eu quero tratar esse assunto com você, amém? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Para você que não me conhece, eu sou o pastor Alciel e eu quero tratar sobre esse assunto, pornografia. Esse é um assunto complicado, delicado. Eu mesmo, durante muitos anos da minha vida, estive escravo desse problema, escravo dessa dificuldade, e eu não conseguia entender, mesmo depois de um crente, como que eu ainda continuava escravo disso. Muitos pecados eu tinha abandonado, mas esse problema persistia na minha vida. Durante muito tempo eu não consegui, porque eu não tinha um entendimento a respeito de como que eu tinha que fazer para me libertar disso. E eu quero ajudar você. Eu quero aqui usar um texto, Romanos capítulo 6, versículo 14, Paulo escreve assim, porque o pecado, ele não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Eu já expliquei aqui nesse canal que Paulo, nesse versículo, está fazendo um contraste. Primeiro, ele está falando que aqueles que estavam debaixo da lei, eles não tinham capacidade de cumprir. Por quê? Porque eles não tinham a graça de Deus, eles não tinham o Espírito Santo habitando dentro deles, eles não tinham poder para vencer esses pecados. Só que agora, no Novo Testamento, na nova aliança com Jesus, Paulo está dizendo, vocês têm poder agora, o pecado não vai mais dominar vocês, porque vocês não estão debaixo da lei como os judeus estavam antes. Agora vocês estão debaixo da graça, e a graça, ela empodera o homem a vencer o pecado. Só que quando eu li esse texto, eu ficava pensando, poxa, Paulo está dizendo que o pecado ele não me dominaria, mas está me dominando. Por que isso está acontecendo comigo? E depois que eu fui fazer um estudo a respeito do que era a graça de Deus, eu cheguei à conclusão de por que eu não conseguia vencer. E aqui, primeiramente, eu quero definir rapidamente o que é graça, para que você possa entender, e eu vou entrar no assunto, a respeito da pornografia, como que a gente consegue vencer isso. No meu pensamento, graça, ela tinha um papel único. Remover a condenação. Tem muita gente que tem esse entendimento hoje nos nossos dias. Nós estamos na graça. Então, algumas pessoas até entendem que estar na época da graça é licença para pecar. Então ele acha que ele pode fazer o que ele quiser, porque ele está na graça, então ele vai ser perdoado. Ele pode fazer o que ele quiser, depois ele vai, se arrepende e recebe perdão de Deus. Mas não é assim. A graça de Deus ela tem dois papéis. Primeiro, remover a condenação. Ela tem um papel inicial de perdoar os teus pecados. Quando alguém corresponde ao Evangelho de Jesus Cristo com fé e arrependimento, a condenação daquela pessoa ela é removida, lançada sobre Cristo. Cristo lança sobre essa pessoa a justiça dele, essa pessoa é declarada justa diante de Deus. Essa é a doutrina da justificação, primeiro estágio da salvação. Então a pessoa ela tem a sua condenação removida. Esse é um dos papéis da graça. Só que um outro papel da graça é que ela tem o poder de empoderar a pessoa a vencer os seus pecados. E esse é o ponto que muitas pessoas elas não conseguem compreender da graça de Deus. Elas compreendem o primeiro, que é perdão de pecados e remoção da condenação. Mas elas não compreendem o segundo, que é empoderamento, poder para parar de pecar. E esse segundo estágio, essa segunda coisa que a graça faz, se chama santificação, que é o segundo estágio da salvação que todo crente vive. Ou seja, ele vai mortificar a sua carne. E o meu problema era que eu não correspondia com a graça. Eu sabia que os meus pecados eles eram perdoados em Cristo, mas eu não correspondia com a graça. De que maneira? Praticando os meios da graça, oração, jejum, leitura da palavra. Mas eu quero tratar aqui um ponto que foi crucial na minha vida para me conseguir vencer isso. Eu orava, eu lia a Bíblia, eu jejuava, algumas vezes jejuava, mas eu não conseguia vencer. Mas o meu problema principal era porque eu não, vou usar aqui esse termo, eu não eliminava a concorrência. Ainda que eu orasse, que eu lesse a Bíblia, que eu jejuasse, eu não conseguia vencer porque eu não eliminava aquilo que me fazia cair no pecado. Jejuava durante um tempo, eu acredito que isso deve acontecer com você, durante o tempo eu conseguia permanecer de pé. Sei lá, 1 mês, 2 meses, sem pecar, sem assistir pornografia, sem consumir nenhum conteúdo. Só que chegava num determinado momento que eu caía. E eu não conseguia entender o que está acontecendo que eu não consigo vencer. E eu cheguei à conclusão de que eu não estava eliminando a concorrência. E esse pode ser, não sei se é com você, mas comigo era o problema. Eu não eliminava a concorrência. De que maneira?
embora eu lesse, orasse e jejuasse, né, eu ainda continuava, né, nas redes sociais, me expondo a ponto de ver conteúdos imorais, filmes, séries. Então essas coisas, pouco a pouco, embora eu não estivesse assistindo em si a pornografia, pouco a pouco elas iam alimentando aquele desejo, e alimentando, até que uma hora eu chegava, caía. Então no meu caso, era porque eu não tinha eliminado a concorrência. E uma outra coisa também que eu descobri isso em oração, eu orando ao Senhor a respeito desse assunto, e o Senhor, ele falou comigo, né, dentro do meu interior, ele falou comigo que eu não queria, preste atenção, eu não queria ele, eu queria usar ele para ser liberto. E esse foi um ponto de virada de chave na minha vida, que eu estava buscando Jesus para ser liberto, eu queria Jesus para conseguir ser liberto da pornografia, porque eu sabia que era algo ruim. Só que eu não queria Jesus. E esse é o ponto que muitas pessoas hoje em dia estão vivendo. Elas entendem que a pornografia é errado, elas entendem que, né, assistir aqueles vídeos são errados, e elas vão a Deus. Só que elas vão a Deus com o sentimento errado, elas vão a Deus com a intenção errada. Elas vão a Deus com a intenção de querer que Jesus, que Deus libertem elas do pecado. Mas elas não querem Deus. E era isso que acontecia comigo. Eu ia a Deus e até conseguia por um tempo ficar de pé sem pecar. Só que por eu ir a ele só querer a solução para o meu problema e não querer ele, mais tarde eu ia cair, porque eu não queria relacionamento com ele. E um dos pontos que fez com que também eu conseguisse vencer esse pecado foi que eu comecei a me relacionar com ele, eu comecei a andar com ele, comecei a orar todos os dias, né, como eu já orava, ler a Bíblia todos os dias, me relacionar só que com a intenção diferente, não só de querer a libertação do meu pecado. Eu comecei a andar com ele com a intenção de querer conhecê-lo. E aqui está o ponto de chave. Guarda isso, você que tem esse problema, essa dificuldade, guarda isso. O que você tem que fazer? Você tem que mudar a intenção pelo qual você busca Deus. Você busca Deus para Jesus te libertar do teu pecado? Você busca Deus para Deus resolver algum problema seu? Isso vale não somente para a área da pornografia, mas para qualquer área, de qualquer pecado, né? Se você busca Deus só com essa intenção, Deus, eu quero ser liberto, Ele não vai te libertar. Porque a tua intenção é só querer usar Ele. Né, eu quero usar essa expressão, só quer usar Jesus. Jesus, vem cá, me ajuda e eu quero ser liberto disso. E para mim tá tudo certo. Depois que você me libertar, eu vou virar as costas e vou embora. É isso. Tem muito crente desse jeito. Só quer Jesus para Jesus resolver o problema dele. Depois que Jesus resolve o problema dele, vira as costas e vai embora. Jesus não vai te libertar. Agora, se você for diante de Jesus com a intenção de que, Jesus, eu quero ser liberto, mas muito mais do que ser liberto, eu quero te conhecer. Se você começar a buscar conhecer Ele, você vai ser liberto. Foi isso que aconteceu comigo. Quando eu comecei a andar, começou a fluir dentro do meu coração um amor, um desejo por conhecer quem é Jesus, quem é o meu Senhor. Quando eu comecei a ter esse sentimento, a ter essa vontade, tudo mudou. Tudo mudou. Eu consegui começar a vencer pornografia, comecei a vencer pensamento, comecei a vencer vídeos na rede social, por exemplo. Aquilo que eu falei no início do vídeo, elimine a concorrência. Eu parei de ficar na internet, eu parei de ficar assistindo vídeo imoral, eu parei de ficar assistindo filme, eu parei de ficar assistindo série, ou seja, tudo mudou. Eu comecei a eliminar automaticamente essas coisas, eu comecei a cortar da minha vida. Quando eu comecei a cortar da minha vida, eu comecei a respirar, eu comecei a ter vitória sobre o meu pecado. E já faz tempos que eu não caio mais nesse pecado. Por quê? Porque eu mudei o foco. Eu parei de buscar Jesus para ele me libertar. Eu passei a buscar Jesus para conhecê-lo. E isso vale para qualquer área, como eu já falei. Qualquer área que você esteja passando. Né? Qual for a dificuldade? Por exemplo, teu problema é com álcool? É com a moralidade? É com a fornicação? Adultério? Não sei qual é o teu problema. Seja qual for o teu problema. Se tu está buscando Jesus para Jesus te libertar disso, tu está buscando errado. Busque Jesus para conhecê-lo. E quando você conhecer, você vai ser liberto. Quer ver? Presta atenção. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31 e 32. Olha o que Jesus vai dizer. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Veja, a libertação é consequência do conhecer. E esse é o ponto que muita gente não entende. Ela quer a libertação sem conhecer Jesus. Não vai acontecer. Não vai. O que tu tem que fazer? Conhece-o e, por consequência do conhecimento de Jesus, tu é liberto. Versículo 32 de João 8. Ele vai dizer, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, conheça primeiro. Me conheça e conhecereis. Quando tu me conhecer,
você é liberto. Agora tem gente querendo ser liberto sem conhecer Jesus. Não vai acontecer. Entendeu? Conheça Jesus. Se você passar a conhecê-lo, libertação vem em seguida. Se você não conhecer, você não vai ser liberto. E esse é o ponto de que muita gente não consegue ser liberta. E não vai ser liberta. Né? Pode tentar, tudo quanto for método, vai cair, uma hora volta a pecar de novo. Por quê? Porque você só tem liberdade em Jesus quando você começa a andar com ele. Você tem que estar perto. Quando você está andando com ele, caminhando com ele, vivendo com ele, quando ele está do teu lado, você conversa com ele, você fala com ele, você chora para ele, você anda com ele, ele está do teu lado. E aí o pecado fica longe, mas se tu só quer chegar lá com ele e dizer, olha, me ajuda aqui, e ele depois quer ir embora, não vai ser liberto. Então esse eu acredito que é a solução do teu problema. Passe a conhecer Jesus. A partir do momento que começar a conhecer, andar com ele, viver com ele, tu vai ver, tudo vai mudar. Tudo. Vai mudar a tua finança, vai mudar o teu relacionamento com a tua esposa, teu relacionamento com o teu pastor, com o teu filho, com o teu amigo, com o teu irmão, com os teus irmãos na igreja, no teu trabalho. Tudo muda. Porque quando Jesus ele entra na casa, muda. Quer um exemplo? Lembra de Zaqueu? Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, o que foi que aconteceu? O que Zaqueu fez? Zaqueu disse assim, ó, Senhor, eu vou devolver tudo que eu roubei. E aquelas pessoas que eu enganei, eu vou devolver 4 vezes. Aí Jesus disse, verdadeiramente a salvação entrou na tua casa. Porque Jesus estava lá, estava na mesa, estava sentado, estava comendo. E esse é o ponto. Se eu estou com Jesus, eu tenho libertação. Se eu não estou com Jesus, zero libertação. Não existe libertação sem Jesus. Você tem que estar com ele, você tem que andar com ele, você tem que viver com ele, você tem que comer com ele. É assim. Foi assim que eu consegui ser liberto. E até hoje, eu continuo andando com o meu Jesus, continuo amando e eu vou crescendo em intimidade. Isso é muito lindo e eu vou dizer para vocês, é gostoso andar com Jesus. É muito bom, sabe? A gente começa a amar, tudo muda quando você começa a andar com Jesus. Teus sentimentos, tuas afeições, né? Você dorme pensando em Jesus, você acorda pensando em Jesus. Você durante o dia você quer falar dele. Às vezes eu tô aqui em casa conversando com a minha esposa e a gente tá falando sobre a Bíblia. Esses últimos dias tem sido só isso. Só sobre a Bíblia, sobre ensinos que Jesus fala. E aí quando a gente começa a meditar sobre aquilo, a gente já quer chorar, a gente já quer, sabe? Porque é gostoso andar com Jesus. Nesse vídeo eu quero motivar você a fazer isso. Ande com Jesus, viva com Jesus. A solução que para mim resolveu, e eu acredito que é a solução para todo crente, para vencer qualquer tipo de pecado. Ande com Jesus. Se você andar com Jesus, tudo vai mudar. Eu espero ter ajudado a tua vida, né, com essa palavra. Bota em prática isso que eu acabei de falar para você e você vai ver a mudança. Peço que você se inscreva nesse canal, deixe o seu like, deixe um comentário embaixo aí sobre o que você achou, né? Compartilha com alguém que possa, né, que esteja precisando dessa palavra e você, né, vai ajudar essa pessoa. Compartilha com ela, você também vai estar me ajudando a fazer com que essa mensagem chegue a mais pessoas. Amém? Esse é o vídeo de hoje que eu queria trazer para você e eu espero ter abençoado a tua vida em nome de Jesus. Amém.